Fala pessoal, tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal História Explicada. O vídeo será sobre a escravidão, que foi um dos períodos, sem dúvidas, mais tristes, sombrios e, infelizmente, um dos períodos mais destruidores da nossa história. Então, já peço que vocês curtem, compartilhem e vamos pro vídeo. Bom, os primeiros negros, os primeiros escravos que chegaram no Brasil, chegaram por volta do ano de 1539, ali na capitania de Pernambuco, na capitania da Bahia, principalmente na primeira parte da colônia, onde a cultura canavieira já estava instalada, principalmente para trabalhar nos engenhos. Por quê? Porque naquela época a cana-de-açúcar já estava substituindo o mel, que era uma iguaria muito rara. E a cana-de-açúcar era barata, era rápida de se produzir e era mais rápida e era produzida em grande quantidade. Já o mel, não. Até a abelha produzir já demorava e custava mais. E os escravos que vinham da África trazidos forçados, ou vendidos ou sequestrados, eles vinham em navios negreiros, apertados, vinham jogados, vinham amontoados como caixas. Muitos passavam 3, 4 dias sem beber água, Muitos eram trazidos também para trabalhar na mineração, para trabalhar na construção. Só que o tráfico de escravos da África vem muito tempo antes. E não aqui no Brasil, mas na região da África e do Oriente Médio mesmo. Os reis africanos vendiam escravos para reis ou príncipes ou era chefes dos califados árabes, e tinha muita troca de escravos entre eles. Então a escravidão vem muito antes. E a mão de obra escrava era a mão de obra barata, porque em algumas regiões do mundo já se pagavam, mesmo que pouco, já se pagavam para que os trabalhadores construíssem grandes pirâmides ou monumentos, tudo isso. Principalmente no Império Romano, o salário já era estipulado, e existia também a escravidão, mas o salário já era estipulado. Então, tudo isso já veio substituindo a escravidão. Mas na América, a escravidão tomou forma e tomou mais força ainda. Principalmente nas regiões das capitanias hereditárias, dos canaviais, da mineração. Tudo isso foi um agrupamento para que o tráfico de escravos fosse maior. E aí vocês perguntam, mas só os homens vinham da África para o Brasil? Não. Vinham suas mulheres, vinham crianças. As mulheres eram colocadas nos serviços domésticos dentro das casas, dentro dos casarões, e também serviam como amas de leite para os filhos dos patrões. É de se impressionar, Muitas mães não amamentavam seus filhos. Era comum que as mães não amamentassem seus filhos, que os filhos dos patrões fossem alimentados por negras. Tem uma imagem vou colocar aí, uma pintura de uma criança branca abraçado com uma negra, e ele retrata isso, retrata o amor e o afeto que essa criança tem com essa mãe negra, digamos assim, porque ela o amamentou, cuidou dele desde pequeno. Era muito comum isso. As mães não cuidavam praticamente dos filhos, pois tinham as amas de leite, as babás, tinham as cozinheiras que faziam isso. Os escravos viviam em senzalas, que era um grande salão onde eles dormiam amontoados,
e recebiam os restos de comida do que os patrões sobravam, né? O que sobravam dos patrões. E foi dali o prato hoje muito consumido no Brasil, a feijoada, surgiu daí. Os restos dos porcos, orelha, rabo, banha, dentro do feijão preto, surgiu aí a feijoada. Não só a feijoada, como outros pratos. Então, os negros têm uma grande... influenciaram nossa cultura grandemente, grandemente. E até hoje existem os resquícios de escravidão. Nosso país foi o único país, um dos únicos países do mundo a ser processado numa corte internacional contra crimes, no quesito crimes contra a humanidade, pela escravidão, principalmente no governo de Michel Temer, quando ele assumiu a presidência. E a escravidão no nosso país foi de 39 a 1888, quando foi criada a Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel e pelo Marquês de Pombal, abolindo assim a escravidão dentro do nosso país. Mas a escravidão até hoje, tanto como trabalho, existe, mas a influência durante o período da escravidão, as marcas que foram deixadas pelo período da escravidão, com certeza vão estar eternas, marcadas no povo brasileiro, porque os castigos que eram aplicados aos escravos, os castigos que eram aplicados aqueles que se recusavam a obedecer às ordens de um patrão, e aqueles que fugiam e formavam os quilombos, que eram onde os negros se escondiam dos patrões, formavam sociedades e ali viviam, pelo menos em segurança, né, digamos assim. Deixa claro que nossa pátria, nosso país foi fundada por mãos negras e mãos indígenas. E aí vocês vêm com a pergunta, né? Vocês perguntam, mas existiam negros que tinham vida boa? Sim, vida boa não, mas uma vida, vamos dizer, igualada aos dos brancos, dos patrões. Sim, existiam os considerados jagunços, né? Os capangas, que eram aqueles que aplicavam os castigos, vamos supor, os guarda-costas, os fiéis amigos dos donos das terras, os capitães do mato, que iam atrás dos negros. Muitos eram negros, muitos matavam negros. Ou seja, aquela frase de João Cândido já vem do período da escravidão, né? Prefiro ser morto pela bala do inimigo do que pela chibata na mão do meu próprio irmão. Ou seja, muitos escravos morreram pela mão de escravos. E isso deixa marcas e sequelas irreversíveis na história do nosso país. E quando a escravidão acabou, no dia 13 de maio, pela abolição da escravatura, muitos acham que a abolição foi principalmente a escravidão no Brasil foi abolida pela pressão dos ingleses e dos americanos. Sim, eu acredito que sim. A pressão que os americanos e que os ingleses fizeram em cima do Brasil foi muito grande. Nosso país eu acredito que se a pressão americana e a pressão inglesa não tivesse acontecido, a abolição aconteceria muitos anos mais tarde. Isso é fato,
E quando foi abolida, né, foi uma festa, né, pelos negros, né, agradeceram com certeza a Deus, mas infelizmente ficou muito tempo ainda só no papel, porque a partir do momento que a escravidão foi abolida, os negros foram deixados à mercê. Eles não tinham outra escolha a não ser receber praticamente nada e continuar com o mesmo trabalho. Ou seja, a escravidão só foi abolida no papel. Os castigos físicos duraram ainda muitos anos. E um dos piores castigos que nós temos, né, é a história da escrava Anastácia e a máscara de ferro, que muitos devem conhecer, né, o castigo da máscara de ferro, o castigo do tronco, né, e o castigo dos espinhos nos pés, e era das correntes nos pescoços, né. Ou seja, infelizmente, nosso país continua marcado pela história da escravidão. Nós ainda somos muito julgados pela Corte Internacional pelos crimes de escravidão. Nosso país não faz muita coisa para tentar acabar com a escravidão, a escravidão moderna, né, como é chamado, né? Mas tenho fé em Deus que logo será apenas uma triste história, uma triste parte da nossa história, né? E esse foi o resumo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem breve, bem rápido, bem curto. E curte, compartilha e comenta aí quais vídeos vocês querem ver, né? E uma boa noite.